Olá, salve irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula sobre construindo um lar cristão, aquela aula que nós começamos a semana passada. Falamos sobre o perdão e hoje nós vamos falar a respeito da graça de Deus. Como que a graça de Deus influencia na sua família. Nós vamos ver que há uma interpretação errada a respeito da graça e como isso pode afetar a forma como você lida com a sua família. A compreensão da graça é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã que precisa ser bem compreendida, para que bem compreendida ela possa ser bem aplicada. Então, vamos dar uma olhada a respeito da graça do nosso bom Deus, cuidando, então, das nossas vidas. Como vimos, construindo um lar cristão, nós vamos falar hoje a respeito da graça de Deus. Princípio. A graça de Deus reina no lar cristão quando seus membros vivem em humildade e mansidão. Então veja, humildade e mansidão estão inteiramente ligadas à graça de Deus em nossas vidas. Então, uma boa compreensão da graça de Deus me leva a ser humilde e manso de coração. Vamos ver mais um pouco os objetivos da nossa aula de hoje. Refletir sobre os significados da graça de Deus e como ela se manifesta no nosso lar. Então, nós vamos pensar a respeito do significado da graça de Deus para compreender como ela, então, se relaciona com as nossas vidas em nosso lar, com nossos familiares. Nós vamos identificar algumas características-chave de uma família em que a graça de Deus reina, especificamente a humildade e a mansidão. E vamos fazer uma autoavaliação para descobrir em que áreas a sua família não vive pela graça, mas pelas aparências, e fazer os ajustes que Deus deseja. Vamos refletir um pouquinho. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra graça? Como você definiria a palavra graça? Como você define a palavra graça? Pause o vídeo, dê uma pausa a tela aí, vocês que estão reunidos em família, discutam a respeito sobre o que é a graça. Procurem fazer uma definição de graça. Seria interessante até mesmo você pegar um caderninho e escrever lá o que é graça. Anote a opinião de cada um dos integrantes da sua família que estão junto com você assistindo esse filme, ou se você está sozinho, você mesmo procura definir aí o conceito de graça para a sua vida. E depois que vocês tiverem refletido e já tiverem tomado nota a respeito do que é graça, dê o play novamente e continue assistindo o vídeo. Para responder o que é graça, nós vamos começar com um texto bíblico que está em Tito, capítulo 3, versículos 4 e 7. Então, preste atenção lá no texto. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos em seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, para começarmos a definir graça, nós precisamos ver que graça é algo que provém da Trindade, vem do próprio Deus, da totalidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade está envolvida na nossa salvação. Então, a graça está relacionada à nossa salvação. O que é necessário fazer para sermos salvos? O que nós precisamos fazer para ser salvos? Então, é isso aí que a gente tem que começar a pensar. Então, a partir do momento que eu penso o que eu preciso fazer para ser salvo, eu vou começar já a traçar uma linha a respeito do que é graça. Pois se eu entender que são por minhas obras, eu estarei, então,
colocando mérito na salvação. Ou seja, ao fazer coisas boas, eu mereço ser salvo. Agora, o que o texto nos diz não é isso. Veja só, é uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo, uma ação de Jesus Cristo em nossas vidas, que nos levará, então, ao conceito de graça. Então, quando, porém, se manifestou algo que já existia, então, e que veio a tornar visível, não é algo que começou a existir em algum determinado momento, o texto está falando, e que foi manifesto, ou seja, sempre existiu e nós passamos a entender isso daí. O que foi que se manifestou? A benignidade e o amor de Deus. Então, a bondade e o amor de Deus, elas se tornaram visíveis em um determinado momento para com todas as pessoas. Em que momento que o amor de Deus, a bondade e o amor de Deus se tornaram visíveis? Há um detalhe muito interessante com essa palavra que nós temos aqui com relação a amor. Essa palavra amor, ela não é uma palavra que é comumente usada no Novo Testamento para se referir a amor. Essa palavra, ela vem do original, que nós conhecemos, da onde vem a nossa palavra filantropia. Então, é a primeira vez que ela é usada, é a primeira vez que Paulo usa essa expressão no Novo Testamento, mostrando então que é uma ação voluntária de Deus em dar algo a nós. Então, é uma ação voluntária. O amor não foi merecido, mas ele foi uma ação voluntária de Deus. Não foi algo que nós merecemos. E veja, por isso que o texto nos diz que foi segundo a sua misericórdia. Então, primeiramente, o amor e a bondade de Deus, elas se tornaram visíveis por misericórdia e não por mérito. Ou seja, nós não merecíamos receber o amor e a bondade de Deus, mas Deus nos manifestou, Deus nos deu seu amor e sua bondade para conosco, sem que nós precisássemos de nada, sem que nós merecêssemos nada. Precisávamos. Nós não merecíamos nada. Veja lá, por que foi segundo a sua misericórdia? Porque não foi nada do que nós fizemos, não por obras de justiça praticada por nós. Não há nada de bom que nós tivéssemos feito, que nós pudéssemos fazer, que poderia, então, fazer com que Deus se manifestasse o seu amor para conosco. Não. A manifestação do seu amor para conosco foi um ato misericordioso de Deus. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, o amor e a bondade e o amor de Deus, elas se manifestam a nós por meio da sua misericórdia. Deus nos dá do seu amor e da sua bondade sem que nós merecêssemos nada. Em segundo lugar, essa salvação, ela vem, ou seja, a graça de Deus, ela vem mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é uma ação do Espírito Santo que regenera o meu coração e me torna uma nova criatura, onde meu coração se torna disposto a fazer a vontade de Deus. Quem é que faz isso? Não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é a ação do Espírito Santo na minha vida que, então, nos lava, nos regenera, ou seja, nos traz vida, né? Regeneração. Aquilo que estava morto passa a ser uma nova criatura e renova essa nova criatura a fazer a vontade de Deus. Percebe? A misericórdia de Deus é o Espírito Santo agindo na sua vida, agindo na minha vida, para que nós nos tornemos dispostos a fazer aquilo que Deus requer de nós. Não adianta eu fazer para alcançar a salvação. É Deus fazendo e me salvando. Então, a partir do momento que Deus me regenera, Ele me renova para ser uma nova criatura. Como que Ele fez isso? Por meio de Jesus Cristo,
nosso Salvador. Então, Jesus Cristo é o meio pelo qual nós somos, então, salvos por Deus. Então, ele nos regenera, Deus mostra seu amor e sua bondade, o Espírito Santo regenera e renova a minha vida, e Jesus Cristo, então, por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados pela graça de Deus. Então, Jesus Cristo, Deus é o nosso Salvador, Jesus Cristo também mencionado como Salvador, a fim de que nós sejamos justificados por graça. Então, acertando aí o conceito de graça, compare aí com o que você respondeu. Graça é o favor imerecido de Deus. É algo que Deus nos dá, do qual nós não merecemos. Mas Deus, então, manifesta seu amor e sua bondade, segundo a sua misericórdia para conosco, regenerando este ser pecador e renovando este pecador a ser favorável, ou seja, a ser transformado de tal maneira em que ele deseje fazer a vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento que Deus salva, eu me torno hábil a fazer a sua vontade. E não o contrário. Eu faço a vontade de Deus para ser salvo. Isso é graça. Deus regenera o pecador para que ele se torne favorável aos seus mandamentos. Deus transforma o pecador em uma nova criatura. E isso não por obras nossas, mas por total obra da Trindade em nossas vidas. Isso é graça, certo? Graça é o favor imerecido de Deus, do qual nós não fizemos nada para alcançarmos a salvação. Ele nos deu a salvação por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, por meio da sua bondade. Existem alguns conceitos errados da graça de Deus na vida cristã. E é bom nós entendermos isso, porque a partir do momento em que nós definimos graça e vimos que a graça é um favor imerecido de Deus na vida do pecador, transformando ele numa pessoa salva, nós podemos pegar esse conceito e falar assim, bom, já que eu estou salvo e que eu não preciso fazer nada para ser salvo, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa liberdade cristã, já que eu não preciso fazer nada para ser salvo, e vou sair pecando por aí. Mas lembra que o Espírito Santo, ele regenerou e renovou esta criatura. Ele renova. Ele não renova você para viver no pecado. Ele renova a sua vida. Ele renova o seu coração. Ele regenera e renova o seu ser para que você viva uma nova vida. Totalmente diferente. Não voltada à prática do pecado, mas voltada à prática do bem, à prática do amor de Deus, à prática da vontade de Deus. Este é o propósito. A graça não se manifesta para que você faça o que você quer da sua vida. A graça se manifesta capacitando você, tornando você uma nova criatura, transformando a sua vida para que você viva de acordo com a palavra de Deus. Nós também podemos usar graça como desculpa para não disciplinar os filhos. Bom, se meu filho vai ser salvo mediante a graça de Deus, de que vale eu corrigir o meu filho a respeito das coisas erradas que ele vem fazendo? Eu não preciso chamar a sua atenção, eu não preciso muitas vezes discipliná-lo para que ele aprenda porque ele está desobedecendo, porque ele vai ser salvo pela graça mesmo. A salvação pela graça é uma coisa. A responsabilidade que Deus nos dá de educar os nossos filhos é outra coisa. Veja, nós somos regenerados mediante o Espírito Santo, renovados para uma nova vida que nos torna uma nova pessoa, capaz de viver a palavra de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo me transformou para fazer a vontade de Deus e a palavra de Deus me diz que eu devo corrigir o meu filho, o que a graça está fazendo comigo? A graça está fazendo com que eu olhe para o meu filho e eu haja com ele com o mesmo amor que Deus me amou. Ou seja, se for necessário eu disciplinar o meu filho, conforme a palavra de Deus diz que eu devo disciplinar, assim eu farei para o bem do meu filho.
Falar da graça de Deus para a salvação, mas procurar a santificação pelas obras. Pois é, eu entendi que eu sou salvo pela graça, mas eu preciso fazer alguma coisa que faça para merecer o amor de Deus. Muitas pessoas me perguntam, por que Deus me ama? Você não fez nada para ele merecer esse amor? Não, não fez, mas ele te amou. Você não precisa provar nada para ninguém, porque o amor de Deus foi dado de graça para você. Num relacionamento marido-mulher, muitas vezes nós acreditamos que eu tenho que fazer as coisas que agrade o outro. E muitas vezes nós cobramos do outro que ele faça as coisas que me agrade para que eu possa amá-lo. A partir do momento que a outra pessoa deixa de fazer coisas que me agradam, eu passo a acreditar que deixou de me amar. E por ter deixado de me amar, eu também deixo de amar. E aí acabou o relacionamento, porque aí as pessoas vêm e falam assim, pastor, eu quero me divorciar. Mas por que você quer se divorciar? Não, porque acabou o amor. Mas veja, o amor, no sentido humano da coisa, é uma troca de favores. O outro tem que estar fazendo aquilo que você gosta para que você faça aquilo que ele gosta. Deus não fez, você não fez nada para que Deus demonstrasse amor por você. Mas ele amou mesmo assim, gratuitamente, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus. Deus demonstrou o seu amor para conosco, quando nós ainda estávamos no pecado, ou seja, distante de Deus. Então, o amor não é algo que eu dou quando o outro merece. O amor é algo que eu dou porque Deus me deu. Então, Deus me amou, eu também amo ao próximo. Então, a gente já começa a traçar aí uma das características da vida cristã com relação à graça de Deus. E muitas pessoas confundem essa graça de Deus para a salvação, procurando a satisfação, a santificação pelas obras. Entende? Então, eu só vou ter o amor da minha esposa a partir do momento que eu agradá-la. Não é bem por aí. Eu só vou ter o amor de Deus a partir do momento que eu fizer a sua vontade. Não. Deus te chamou para que você faça a vontade dele. Exigir mais e mais dos membros da família sem uma atitude de dependência e de humildade. Lembra que eu falei? A graça é um trabalho do Espírito Santo no nosso coração que nos regenera e nos renova. Então, se é um trabalho do Espírito Santo na minha vida, me transformando numa nova criatura, à imagem e semelhança de Cristo, ou uma pessoa totalmente transformada pela palavra, que vive em amor ao próximo, não é por obra, não é cobrando do próximo, cobrando do meu filho, cobrando do meu marido, cobrando da minha esposa, que eles sejam diferentes, que eles tenham atitudes diferentes, que eles vão ser uma nova criatura. Não. Essa mudança, ela deve ser uma atitude de dependência. Quanto mais eu dependo de Deus, mais transformado eu sou. Então, eu tenho que ensinar o meu marido, minha esposa e meus filhos para que eles dependam cada vez mais de Deus. E eles vão depender cada vez mais de Deus na medida em que eu dependo cada vez mais de Deus e eles observam isso na minha vida. Eles vão passar a desejar ter essa humildade e mansidão no coração. E eles vão acabar se entregando ao Senhor, dependendo dele, então, sendo humildes. Então, esses são os conceitos errados de graça de Deus na vida cristã. Outro é enfatizar o desempenho e as aparências sem trabalhar o contexto do coração. É querer que a pessoa demonstre uma vida de santificação, uma vida de acordo com a palavra de Deus, que demonstre amor pelas pessoas, sem trabalhar o coração daquelas pessoas. Então, eu forço, às vezes, os meus filhos a viver pela aparência quando eu vou sair para algum lugar, ou ele vai para a casa de alguém, eu chamo ele no canto e falo assim, você está indo para a casa do seu tio, vamos supor, e eu quero que você se comporte lá. Ou seja, eu estou falando para o meu filho, lá na casa do seu tio, você se comporta. Fora da casa do seu tio, você pode fazer o que você quiser. As coisas estão acontecendo na sua casa e você não está educando o seu filho. E na hora que ele vai sair da sua casa, você então educa seu filho.
com medo do que os outros vão dizer a respeito da educação que seu filho tem. Você está ensinando seu filho a viver pela aparência e não por não por amor, não por um coração transformado, não por uma mudança do coração. As mulheres costumam, homens também, homens e mulheres, com relação ao traje, se vestem comportado para estar na igreja, mas quando vão para uma festa, vão para algum lugar, se vestem de maneira sensual e ousada. Então há uma diferença entre a forma que a pessoa vive dentro da igreja e a forma como ela vive no mundo. Isso por quê? Porque ela quer fazer uma aparência na igreja de que é uma pessoa boa. Aí a pessoa então, que é uma pessoa que ela é cristã, que ela é uma pessoa comportada. Então na igreja ela se veste comportada. Quando eu vou para a festa, eu sensualizo, porque no mundo em que nós vivemos, ser bonito hoje é ser sensual. E não é bem assim que as coisas acontecem. Precisamos estar de olho, pois quando Deus nos regenerou para uma nova vida, Ele nos regenerou para uma nova vida, para que nós demonstremos a nossa santidade, a nossa santificação em todo lugar em que nós estivermos. Nós não vivemos por aparência. Nós somos o que somos na igreja, diante de Deus, nós somos em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. E eu estou vivendo não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Então, esses são alguns dos conceitos errados com relação à graça. Agora, quais são as características de uma família em que a graça reina? Vamos dar uma olhada? Nós vamos usar o texto de Mateus 11, de 28 a 30, e Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, qual que é a característica de uma família que vive pela graça de Deus? Mansidão e humildade. Vinde a mim, Jesus chamando, porque as pessoas que estão distantes de Cristo, elas estão vivendo para agradar as outras pessoas. E isso traz um estresse, traz depressão, traz diversos tipos de problemas para as nossas vidas, porque eu estou tentando agradar as pessoas e é impossível agradar as pessoas, porque na medida que eu estou vivendo para agradar as pessoas e eu não estou tendo o resultado esperado, eu começo a entrar em parafuso na minha vida, começo a ficar preocupado do que os outros estão pensando de mim, por que os outros não gostam de mim, e está todo mundo, ninguém me ama, e começa a entrar nessas questões. Por quê? Porque eu quero que as pessoas tenham a minha atenção. Veja, esse é um pensamento de uma pessoa que não conhece o amor de Jesus Cristo, que não conhece a graça de Deus manifestada em Cristo. Porque se conhecesse a graça de Deus manifestada em Cristo, ela saberia que Deus amou a ela. Eu sei que Deus me amou, eu não preciso do amor das outras pessoas. Eu já tenho o amor de um ser perfeito, que é Deus. Então, se eu tenho o amor de Deus, eu não preciso viver para agradar os outros. Eu preciso viver de acordo com a vontade daquele que me amou. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus que nos ensina como nós devemos viver. Então Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é um alívio para as nossas almas. Nós só temos descanso por meio de Jesus Cristo. Qual que é o jugo que Jesus está colocando sobre as suas costas? Mansidão e humildade. É um fardo leve, é um fardo agradável. A partir do momento que a gente deixa de viver para agradar os outros, a vida se torna muito mais fácil e agradável, pois eu sei como agradar. Eu sei que Jesus Cristo viveu, agradou ao Pai para que nós pudéssemos ter vida. Então, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo traz mansidão e humildade para as nossas vidas. Então, reflita mais uma vez. Quando defendemos nossos direitos e quando lutamos para manter a aparência, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, acabamos cansados e sobrecarregados, não é? Quando nós queremos, eu quero atenção, eu quero ser reconhecido pelos outros, eu quero que os outros percebam que eu tenho valor. Então, esse tipo de pensamento, seja na igreja, seja na família, seja na sociedade, ele traz um
cansaço e sobrecarrega os nossos ombros de maneira desnecessária. Agora reflita, como Jesus pode nos dar descanso na família? Bom, já respondi essa pergunta. Resposta, humildade e mansidão. É a humildade e mansidão que descreve a atitude em nossos relacionamentos interpessoais. Então, por meio da humildade e da mansidão, nós vamos lidar por meio da graça de Deus, nós agimos com humildade e mansidão diante das pessoas, relacionando com o meu filho, eu transmito graças, relacionando-se com o meu marido, eu transmito graça, relacionando-se com as pessoas do meu serviço, eu transmito graça. Então, o que nós podemos entender? Vamos pegar a aula passada sobre o perdão. A pessoa fez algo que desagradou a você. Você não gostou daquilo que a pessoa fez. E aí a gente lembra da aula passada que nós devemos perdoar as pessoas. Aí algumas pessoas falam assim, não, eu perdoo, mas coloca um monte de empecilhos ali, um monte de regras para que aquela pessoa receba o perdão, para que ela realmente perdoe o outro. Agora, quando nós olhamos para a graça, nós percebemos que Deus nos perdoou gratuitamente, por meio de Jesus Cristo. Se Ele nos perdoou, então, de maneira graciosa, eu também devo perdoar o outro de maneira graciosa. Assim como Deus perdoa, assim como nós perdoamos ao próximo. Então, na medida em que nós perdoamos, nós estamos transmitindo a graça de Deus, o amor de Deus para aquela pessoa. A pessoa errou contra você? Perdoa. Não exige dela, pois a transformação do coração dela não depende do esforço dela. Depende do lavar regenerador do Espírito Santo. E é nele que nós confiamos que ele vai fazer esse trabalho na vida da outra pessoa. E por isso, eu me entrego às orações e não às cobranças sobre aquela pessoa. Veja como é muito mais leve lidar com isso. Então, a pessoa humilde está sempre ciente de que ela é um vaso de barro. Não é o direito dela que tem valor. Não é a vida dela que tem valor. O que tem valor é o que Deus fez por ela, que ela transmite para outra pessoa. Isso que tem valor. Eu posso ser quebrado, eu posso ser descartado, mas o amor de Deus é o que importa. E é isso que eu transmito para os outros, não os meus direitos. A pessoa mansa mantém sua força sob controle, preferindo os outros a si mesma, sem insistir em seus direitos. Reflita mais uma vez. Como a humildade e a mansidão podem ministrar graça de Deus em nossas vidas? Como a humildade e a mansidão podem ministrar a graça de Deus em nossas famílias? Desculpa. Veja lá. Pare, reflita, discutam entre vocês e depois a gente retorna. Refletiram? Viram a respeito de como a graça muda a forma como eu ajo com a minha família? Então vamos ver algumas respostas aqui. Uma pessoa humilde trata as pessoas ao seu redor com a mesma graça que recebeu de Deus. Ela aponta para a vitória de Cristo na cruz e não para o esforço humano. Abençoa a sua família sem sobrecarregá-la com as demandas e expectativas para que suas necessidades sejam atendidas. E motiva os outros pela graça e não pela culpa. Essas são algumas atitudes, né, que mudam dentro do lar quando nós entendemos e compreendemos a graça e vivemos então de modo humilde e manso diante das nossas famílias. Características da humildade e da mansidão no lar. Quem teme ao homem arma ciladas, mas ao que confia no Senhor está seguro. A nossa confiança deve estar no Senhor. Eu não temo o que os homens dizem, eu não temo a falta de amor dos homens, eu não temo o abandono, a minha confiança está no Senhor. E Ele sempre amou. Como disse, o amor de Deus foi manifestado. Ele sempre existiu. Ele só se manifestou em Jesus Cristo. E nisso eu creio e nisso eu confio.
e eu vivo muito mais seguro por meio dessa segurança. Um lar restaurado descansa na obra de Cristo, na cruz, quando há transparência nos relacionamentos. Eu não tenho medo de falar o que se passa comigo, eu não tenho medo de mostrar o que eu penso, porque a minha confiança está no Senhor. E quando as pessoas veem que eu vivo pela graça, que você vive pela graça, quando as pessoas perceberem que você vive pela graça, elas se sentem muito mais confortáveis em chegar, em se aproximar de você e poder dizer a respeito do que das coisas que passam na vida dela com sinceridade, sem precisar ficar escondendo a realidade. Elas são sinceras, ou seja, se tornam vulneráveis, né? Não no mau sentido, mas num bom sentido, para que aqueles que vivem pela graça possam ajudá-la. Então, um lar restaurado descansa na obra de Cristo na cruz quando há transparência nos relacionamentos, quando há intimidade verdadeira sem nada que precise ser escondido, quando há liberdade para pedir perdão aos outros sem autodefesa, autoproteção, autojustificação. Então a pessoa errou, aí ela vem, não, eu errei por causa disso, mas a culpa foi sua. Isso é autojustificação, a pessoa está se protegendo. Ela quer esconder. Foi Adão ali, quando Deus perguntou para ele, Adão, o que fizeste? Ele virou e apontou para Eva, né? Foi a mulher que tu me destes. Então, a culpa não foi, né? Quando Adão diz isso, a culpa é de Deus. Quando nós tentamos nos proteger, quando nós tentamos nos defender, nos justificar por nós mesmos, pelas nossas obras, nós estamos nos aprisionando ao pecado, em vez de nos libertarmos do pecado. Então, liberdade, um lar restaurado descansa na obra de Cristo na cruz, quando liberdade para pedir perdão aos outros, sem autodefesa, autoproteção e autojustificação. Quando há espírito sensível às necessidades dos outros. Eu estou sensível ao que está acontecendo na vida dos outros. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo com a minha vida. Eu estou preocupado com o que está acontecendo com os outros. Quando há amor e aceitação incondicionais, não depende da atitude do próximo. Meu amor para com a minha esposa não depende das atitudes da minha esposa. Meu amor deve ser igual ao amor de Deus. Ele deve ser doado. Eu dou o meu amor. Eu quero amar, assim como Deus resolveu me amar, eu resolvi amar minha esposa, eu resolvi amar meus filhos, apesar dos seus pecados, apesar das diferenças, apesar dos problemas que surgirem, seja a doença, seja os pecados, eu amo, eu desejo amar a minha esposa. Eu tenho um compromisso com Deus de amar a minha esposa e meus filhos e as pessoas ao meu redor, independente dos seus pecados. Então há amor e há aceitação incondicionais, com firmeza e disciplina. Um lar restaurado descansa na obra de Cristo na cruz quando há segurança na posição em Cristo, sem temor dos homens. Eu não temo as consequências, o pecado dos outros. Eu descanso na obra de Jesus Cristo. Eu descanso na obra do Espírito Santo, no lavar regenerador e renovador do Espírito. É nisso que eu descanso, no amor e na bondade do Senhor. E quando há aceitação da crítica como fonte de graça, quando minha esposa ou os meus filhos falam que há alguma coisa de errado em mim, eu aceito aquela crítica e revejo o meu coração e minhas atitudes para que eu possa, então, viver de maneira que agrade ao Senhor. Então, eu vou olhar para as Escrituras para saber se aquilo que eles estão falando é verdade, se eu estou pecando contra Deus e contra o próximo, para orar e pedir para que o Espírito Santo renove a minha vida, para que eu seja uma nova criatura, para que diante de Deus eu possa ter um agir completamente diferente, mediante a ação do Espírito Santo. Este é um lar cristão. Se vivermos motivados, não por culpa, mas por gratidão pela graça de Deus já derramada em nossa vida, cientes da nossa incapacidade de viver a vida cristã, poderemos mudar radicalmente a vida familiar. A graça de Deus reina em nosso lar? Eu encerro por aqui, mas eu espero que vocês
continuem meditando, refletindo a respeito dessa pergunta, conversando entre vocês com as pessoas da sua família a respeito disso, para que vocês possam ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo.